Provérbios capítulo 4, o rei Salomão relata as conversas que ele teve com o seu pai, o rei Davi. O rei Davi trouxe vários conselhos para o seu filho e Salomão resolveu registrá-los aqui no capítulo 4. Vamos ver aqui quais foram esses conselhos. Versículo 1: Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. Versículo 2: O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Esses dois versículos aqui são de Salomão falando para nós. Ele está chamando a atenção de todas as pessoas que vão ler esse capítulo 4, como quem diz assim: Filhos, escutem o que o pai de vocês ensina para vocês. Prestem atenção e vocês vão compreender as coisas. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Daí, o conselho que ele está dando para nós é: escutem o pai de vocês. E agora, a partir do versículo 3, Salomão começa a nos relatar o que Davi, que era o pai dele, disse para ele. Vamos ver aqui a partir do versículo 3. Quando eu era menino, filho único dos meus pais. Versículo 4: O meu pai me ensinava dizendo: Lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Versículo 5: Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Versículo 6: Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Versículo 7: Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Versículo 8: Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Versículo 9: A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Então nós vemos aqui que Salomão fala que quando ele era criança, quando ele era filho único, o rei Davi disse para ele buscar a sabedoria acima de tudo. O rei Davi disse para ele o seguinte: Nunca esqueça do que eu vou dizer a você agora. E o que ele disse basicamente foi: lute para ter a sabedoria. Veja que no versículo 5 ele fala que para você conseguir a sabedoria, procure conseguir sabedoria. No 6 ele fala: quando você tiver a sabedoria, não abandone a sabedoria, mas ame ela e você terá segurança. No versículo 7 ele fala que para ter a sabedoria você primeiro precisa pagar o preço. Pagar o preço significa que você terá que se dedicar. Você terá que pagar o preço com o seu tempo, fazendo leituras, fazendo estudos. Você terá que pagar o preço escolhendo os seus amigos. Quantas vezes nós encontramos aquelas pessoas que são muito agradáveis? São pessoas que são muito boas de conversa, são pessoas muito legais, são pessoas que fazem você rir porque são pessoas divertidas, mas são pessoas tolas. São pessoas que não vão levá-lo a lugar nenhum. E muitas vezes você precisa se afastar dessas pessoas e se aproximar daquelas pessoas que têm conhecimento, que têm a sabedoria, que vão falar a respeito de assuntos que vão trazer instrução, conhecimento, informação, preparação para você. Então, quando no versículo 7 está escrito que para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço, o preço significa renunciar a amigos que podem ser muito legais, que podem ser muito bacanas, que podem ser muito divertidos, mas que na realidade não levam você a lugar nenhum. Você terá que renunciar a rodinhas de fofocas e rodinhas que fazem você perder o seu tempo. Você terá que renunciar a ficar com muito tempo de tela. Tem pessoas que ficam muito tempo vendo Reels, vendo stories, vendo o Facebook, vendo
a vida das outras pessoas, quando na verdade existe uma regra para a internet, para o seu bom uso. É 70% de forma ativa, onde você está pesquisando alguma coisa que interessa para você, onde você está vendo vídeos que trazem informação, instrução e conhecimento que aumentam o seu repertório. Repertório é o conjunto de informações que você tem a respeito da vida, que vão permitir que você consiga conversar com mais pessoas e resolver mais problemas. É tempo em que você está escrevendo alguma coisa. Crie um blog. Fale a respeito de algum assunto que você domina. Você pode dizer assim, mas eu não sei a respeito de nada. Crie o blog do mesmo jeito e comece a escrever. Só o fato de você criar o blog a respeito de algum assunto vai forçar você a pensar: o que eu vou escrever nesse blog? E isso vai fazer com que você comece a usar o seu tempo na internet de maneira ativa para falar a respeito de alguma coisa que vai ajudar outras pessoas, e você pode inclusive monetizar esse canal depois. Então, ao invés de ficar usando a internet para gastar o seu tempo com algo que não vai ajudar você em nada, faça alguma coisa que traga instrução para as pessoas, que ajude as outras pessoas, que realmente faça diferença para alguém, que traga alguma coisa que agrega valor, ao invés de ficar consumindo conteúdo que não leva você a lugar nenhum. Pagar o preço também significa que você terá muitas vezes de pagar em dinheiro, porque muitas vezes você vai buscar uma informação e um conhecimento e você só consegue aquela informação e aquele conhecimento fazendo um curso. E aquele curso muitas vezes tem um custo, mas é um custo que vale a pena. Você sabe a diferença entre custo e despesa? Existe uma diferença entre essas palavras. Despesa é tudo aquilo que você gasta e que não traz nenhum retorno para você. Custo é aquilo que você gasta e traz retorno para você. Quando você faz um curso, você tem o retorno, a devolução no conhecimento que você adquire. Quando você, por exemplo, compra uma bolsa a mais, um sapato que você não precisa agora, você fez um gasto que você colocou aquele dinheiro congelado em um sapato, em uma bolsa que vai ficar ali no guarda-roupa para você usar uma ou duas vezes, que você nem precisaria. Mas quando você faz um curso, aquele conhecimento que você adquiriu, ele agrega em você. Então aquilo foi um custo. Custo é aquilo que traz um retorno, enquanto que despesa são gastos que não trazem retorno. Se você tem assinatura de Netflix e você não assiste, então você está tendo uma despesa. O dinheiro está indo pelo ralo e não está trazendo nenhum retorno. Mas se você compra assinatura de algum curso e você participa, você tem um custo. Inclusive, um curso pago pode ser uma despesa. Se você pagar pelo curso e não assistir às aulas, é uma despesa. Você jogou o dinheiro no ralo. Então, para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. É preciso fazer esforço de tempo, de dinheiro, dependendo do curso que você quer adquirir, de escolha de amizades, daquilo que você faz com o seu tempo livre na internet, se você usa o seu tempo produzindo ou se você usa o seu tempo consumindo conteúdo e que tipo de conteúdo você está consumindo. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Aí o versículo 8 fala para amar a sabedoria, porque ela tornará você importante, abrace e você será respeitado. E o versículo 10 fala que a sabedoria será para você como um enfeite, como uma linda coroa. Em resumo,
o que o rei Davi ensinou para o rei Salomão é: escute o que eu lhe falo, busque a sabedoria, porque a sabedoria vai ser um enfeite, vai ser uma coroa na sua cabeça, você vai ter segurança, você vai ter proteção. A coisa mais importante nessa vida é ter sabedoria, porque se você tiver sabedoria, você sabe resolver os problemas da vida, você consegue conversar com todo tipo de pessoas, você sabe resolver vários tipos de problemas e você se livra de muitas situações ruins, porque com a sabedoria você aprende a ter a paciência para lidar com as pessoas que são impacientes, você aprende a lidar com aquelas pessoas que são perigosas, desviando o seu caminho do caminho delas, você aprende a escolher melhor as suas amizades, você tem conversas que são mais saudáveis, você consegue escolher uma pessoa para se casar que se alinha aos teus princípios e valores, você consegue buscar a Deus acima de tudo e fazer as coisas de forma honesta, verdadeira, sincera, transparente, andando com honestidade e com correção. A sabedoria é a coisa mais importante. Se você precisa buscar alguma coisa, em primeiro lugar é a sabedoria. Agora no versículo 10 ele fala assim: escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Versículo 11: eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Versículo 12: se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Versículo 13: lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Veja esse versículo 13. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Muitos pais não educam os seus filhos. Eles dizem assim: os filhos nasceram e devem ficar à mercê para crescerem. Eles aprendem com o mundo. E muitas vezes, os filhos que crescem dessa forma acabam aprendendo as coisas com as pessoas de fora de casa. E de repente esses pais ficam decepcionados quando esses filhos voltam e se envolvem com drogas, se envolvem com coisas erradas, começam a dizer palavrões e eles pensam: quem foi que te ensinou isso? Nós não fazemos isso aqui. Mas eles não estão cuidando dos filhos e permitem que as pessoas de fora eduquem os seus filhos. A omissão na educação é a mesma coisa que educação. Educação errada. Educação em que você deixa as pessoas de fora influenciarem e entrarem dentro da sua casa. Portanto, tenha uma atitude como a do rei Davi, uma atitude ativa. Ele falava com Salomão e dizia o que Salomão deveria fazer. Ele educou Salomão, trazendo orientações para o seu filho. Versículo 14: não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles. Em outras palavras, escolha os seus amigos. Veja quais ambientes você frequenta. Você tem prestado atenção nos ambientes em que você vai? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, muitas vezes, não convém você estar em uma festa onde as pessoas vão estar se embebedando, numa festa onde as pessoas vão estar fazendo coisas que não agradam a Deus, numa festa onde existem várias armadilhas, onde existem várias pessoas trajadas de roupas sensuais, fumando e se embriagando, onde você correrá o risco de se envolver com caminhos errados. Cuidar dos ambientes é muito importante. Versículo 15, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Versículo 16, os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má, eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Versículo 17, porque para eles
A maldade e a violência são comida e bebida. Veja que os versículos 16 e 17 falam que existem pessoas que se deleitam, amam fazer as coisas erradas. Você deve ficar longe dessas pessoas. Versículo 18: A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Quem vai buscando sabedoria vai aprendendo e crescendo cada vez mais e mais, assim como o sol, que começa a nascer até chegar ao ponto mais alto e trazer perfeita claridade. Versículo 19: Mas a estrada dos maus é escura, como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. 20: Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. 21: Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. 22: Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Davi aqui falando para Salomão: Nunca esqueça as minhas palavras, porque essas palavras vão te dar vida longa e vão te dar saúde. Versículo 23. Vão dar saúde. Versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Veja esse versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na versão da Almeida Revista e Corrigida, esse versículo diz assim: Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Aqui, nessa Bíblia que nós estamos lendo, que é a nova tradução na linguagem de hoje, está escrito: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na verdade, quando o texto da Almeida Revista e Corrigida fala para guardar o coração é o centro dos pensamentos. É nesse sentido que aquela versão, a Almeida Revista e Corrigida, fala. Mas coração fala não só de pensamentos. Aquela versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, quando fala do coração, as pessoas, quando leem aquilo, elas pensam: ah, é para guardar as emoções, os sentimentos. Não. O significado verdadeiro é guardar as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Agora, nessa versão que nós estamos lendo aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, quando fala que tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, ela limita a questão aos pensamentos. Mas, na verdade, esse versículo 23, ele significa os seus pensamentos, significa os seus desejos, significa as suas vontades, significa prestar atenção com aquilo que chama a sua atenção, que motiva você a agir, que você precisa cuidar daquilo que você pensa e também daquilo que está no seu coração. Você não pode, por exemplo, ser guiado pela ira. Você não pode ser guiado pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento, pelo rancor. Essas coisas passam pelo campo emocional e elas provocam pensamentos de vingança, pensamentos de morte, pensamentos que são negativos. Então, você precisa usar os seus pensamentos e agir contra esses sentimentos, esses desejos, esses sentimentos, aquilo que você está sentindo em relação às situações que você passou com pessoas e com coisas. Isso pode acontecer, talvez, com os pais, os filhos. Alguns filhos passam por situações ruins com seus pais e muitas vezes precisam perdoar os seus pais. Isso pode acontecer com pais que muitas vezes passam situações difíceis porque os filhos fizeram alguma coisa errada e é necessário ter essa percepção para perdoar. Cuide dos pensamentos, porque os pensamentos vão influenciar aquilo que falamos e aquilo que faremos. Versículo 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Quando você fala palavras perversas, o que são palavras perversas? Palavras negativas, palavras ruins a respeito de outras pessoas, mas essas palavras podem ser palavras que você tem falado para você mesmo, para você mesma. Você fala assim: eu sou muito fraco, eu não sei,
eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer comigo, porque é algo muito bom. Essas palavras são palavras perversas. Não se maltrate. Entenda que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, que você é amado de Deus, que você é amada de Deus e que, portanto, Deus deseja o seu bem. Nunca, vamos ler novamente o versículo 24. Nunca fale mentiras. Quando você fala, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, você está falando uma mentira. Porque em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está escrito que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E se você é a imagem e a semelhança de Deus, quem é o seu pai? É Deus. E Deus criou os céus e a terra e ele tem todo o governo e poder. A diferença entre Deus e você é que Deus, ele tem absoluto controle de todas as coisas e ele o tempo todo usa a sua inteligência e a sua sabedoria no controle de tudo. E é isso que você deve fazer, porque ele criou você à imagem e semelhança dele. Você deve usar a inteligência e a sabedoria que ele deu para você, para encontrar como eu faço para conseguir vencer esse desafio, para conseguir vencer esse obstáculo. Claro, tem coisas que não são para você fazer. Existem talentos que foram distribuídos entre as pessoas. Algumas pessoas tocam instrumentos musicais muito bem, outras cantam muito bem, outras escrevem muito bem, outras conseguem arrumar carros muito bem, outros foram chamados para serem médicos e advogados, e outros foram chamados para serem construtores, mas o fato é que, de alguma forma, alguma coisa, algum talento, Deus colocou na sua vida para que você tenha uma habilidade especial que destaca você. Você tem uma parte da glória de Deus na sua vida. Então dizer eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, e dizer que só coisas ruins são para você é mentira. E se alguém fala para você que você é isso ou aquilo, colocando adjetivos que diminuem você, que depreciam você, você nunca deve escutar. Você deve pensar: essa pessoa é uma grande mentirosa. Não tome como verdade a mentira. Sempre que falarem alguma coisa que diminui você, são palavras perversas. Então, não aceite as palavras mentirosas a seu respeito. E também não diga palavras mentirosas em relação a ninguém. Quando você diz para alguém que a pessoa é isso ou aquilo, usando adjetivos que diminuem a pessoa, você está mentindo, porque aquela pessoa também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o versículo 24 diz: nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, e também não aceite essas palavras contra você. 25. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. O versículo 25 fala: olhe sempre para a frente, você não deve nada a ninguém, a não ser que você tenha feito alguma coisa errada, que seja digna de vergonha e que você precise se arrepender. Olhe firme para a frente, com confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. E versículo 26. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Faça planejamento a respeito do que você quer fazer. O versículo 25, retomando ele, quando ele fala assim: olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado, ele também tem um outro sentido. Ele também tem o sentido de, quando você estiver correndo atrás dos seus objetivos, tenha foco. Olhe de maneira firme para o que você está fazendo. Não permita que alguém te distraia, que alguém venha e tire a sua atenção do seu foco. Porque se você escolhe maus amigos que são distraídos e que estão com objetivos diferentes aos teus, eles vão distrair você. É por isso que você nunca pode andar com pessoas que têm objetivos diferentes dos teus.
eles vão carregá-lo para os caminhos deles. Eles vão distrair você do seu projeto. E o versículo 26 fala: pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. E o versículo 27 fala: evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo no caminho certo. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 4. Nessa série que trata de provérbios na prática, você pode levar em consideração se lançar em alguns desafios. Você pode pegar uma folha, uma caneta e anotar quais são as palavras que eu tenho falado a meu próprio respeito. Eu tenho me respeitado ou eu tenho falado mentiras a meu respeito? Todas as frases negativas que você fala sobre você mesmo são palavras mentirosas, porque Deus criou você à imagem e semelhança dele para vencer. Então você deve, ao lado, reescrever, dizendo: onde você escreveu eu não posso isso, do lado você deve escrever eu posso isso. E escreva o isso, que é aquilo que você sabe que você tem condição de realizar, que você sabe fazer muito bem e que foi isso que Deus colocou na sua mão para fazer a diferença na vida das pessoas. Uma segunda aplicação: busque aumentar o seu repertório, que é o conjunto de conhecimentos, o conjunto de sabedoria a respeito de vários assuntos, para que você seja hábil para resolver vários problemas. Não seja aquela pessoa que fica trancada dentro de uma caixa, que só pensa numa única coisa, como muitas pessoas fazem. Você vai conversar com aquela pessoa, ela só sabe daquele assunto. Procure saber a respeito da Bíblia e a respeito do relacionamento com Deus. Isso é obrigação e dever de todo ser humano. Conhecer a Deus, respeitar e honrar a Deus. Nós lemos em Provérbios 1 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E temor ao Senhor quer dizer extremo respeito por Deus. Coloque Deus acima de tudo em primeiro lugar. E no capítulo 2 nós vimos como que você pode ter esse respeito extremo por Deus. Você deve usar os seus ouvidos para prestar atenção apenas em pessoas sábias. E você deve cuidar do seu coração para que você não deixe qualquer coisa entrar em você. E você deve usar a sua boca e pedir e até gritar pedindo a Deus que derrame sabedoria sobre você. E você deve correr atrás da sabedoria como quem busca tesouros escondidos. Depois nós lemos no capítulo 3 sobre o princípio da aplicação prática da sabedoria. Você deve realizar a sabedoria na prática. Então, coloque em prática isso. Pegue essa folha, anote quais são as coisas que eu tenho falado a meu próprio respeito que não são verdadeiras. E todas as palavras negativas, você deve do lado colocar uma afirmação positiva, dizendo: eu posso isso e isso. Existem coisas que talvez você esteja tentando que realmente não são para você. Quem sabe você tentou tocar um instrumento musical várias vezes e não deu certo. Então você deve colocar na tabela do lado. Você coloca de um lado: não consigo tocar um instrumento musical. Mas do outro lado você deve colocar: sou muito bom ensinando pessoas a fazer tal coisa. Então você deve focar naquilo que é a verdade. Foi aquele dom, aquele talento que Deus deu para você. Foque naquilo que o Pai concedeu a você. E busque sabedoria. Sempre, essa é a recomendação que o rei Davi deu para Salomão aqui nesse capítulo 4. Uma segunda coisa para ser aplicada: liste com quem você tem saído. Quem são os seus amigos? Pessoas que são mentirosas? Tem pessoas que andam com aquelas pessoas que são simpáticas, sorridentes, que parecem divertidas, mas elas ficam o tempo todo zombando da pessoa.
Eles andam junto, mas eles não são verdadeiramente amigos. Eles são aquelas pessoas que dão risada para todo mundo, mas eles não respeitam e não consideram ninguém. Tudo que eles fazem é querer ficar bem com todos, divertindo as pessoas para ver onde eles podem se aproveitar de alguma coisa. Não se deixe levar por essas pessoas porque elas querem só ver o que você tem para poderem tirar algum proveito de você. Seja direto e franco no sentido de manter essas pessoas afastadas de você. Pode parecer muito brusco, mas é melhor você andar em segurança com pessoas que realmente apreciam você e que têm palavras de sabedoria que vão levar você para um caminho de segurança, a ficar andando com pessoas que são enganadoras e que não vão trazer na sua vida o caminho do bem. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê entendimento para que possamos escolher bem os nossos amigos e andar com pessoas que são sábias, para que nós possamos sempre aprender e estar num caminho de segurança. Tira todo tipo de trauma, de complexo, de palavra negativa a respeito de nós mesmos. Às vezes dizemos, eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas o Senhor nos formou a sua imagem e semelhança e a sabedoria revela que nós fomos criados para fazer a diferença e produzir nessa terra para os outros. Então ajuda-nos a encontrar as nossas habilidades, os nossos talentos e a sua verdade a nosso respeito. Ajuda-nos a usar o tempo de maneira mais sábia, que não fiquemos gastando tempo de tela com bobagens, mas que venhamos usar o nosso tempo trazendo conhecimento, informação ou pesquisando coisas para aumentar a nossa sabedoria, para podermos fazer algo que faça diferença na terra. Assim, oramos, pedimos que o Senhor renove a nossa vida espiritual, derrame o teu Espírito Santo para trazer cada dia mais e mais iluminação e luz sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.